Aproximadamente um ano e meio atrás eu estava com R$ 19.806 investido e naquela data eu estava com R$ 4.253 negativo. Ou seja, eu tinha investido um valor maior e tinha menos na conta. Quero conversar sobre a evolução do meu patrimônio e também um ponto muito importante para ter cuidado quando o patrimônio está negativo. Let's go! Se você já é sócio comigo de diversos fundos imobiliários e ações também, já deixa aí seu like, sua avaliação é muito importante. Se você não está nessa jornada ainda, se inscreva aí no canal e vamos junto nessa. Mais ou menos em maio eu tinha feito esse vídeo aqui, onde eu mostrei a minha carteira, eu estava exatamente com R$ 4.000 negativo. Chegou a ficar lá uns R$ 5.000 negativo a minha carteira, mais ou menos naquela época. Hoje eu vou comentar aqui o desenvolvimento do meu patrimônio, o que eu comprei, o que eu deixei de comprar, o que eu vendi, para fazer a minha carteira aqui ficar no positivo, sim. Agora eu estou com a minha carteira no positivo e com um valor bem legal aqui no positivo, além dos dividendos que eu vim recebendo esse tempo inteiro. Esse vídeo surgiu de um comentário lá no Instagram. Se você não me segue ainda, me siga lá no Instagram, a gente tá sempre trocando ideia. O inscrito perguntou como é que estava a minha carteira agora, depois de um ano daquele vídeo, como é que se desenvolveu a minha carteira. Então eu vou mostrar aqui agora para vocês. Olha só, na data de hoje aqui, o meu patrimônio aqui, R$ 93.023,15. Tenho aqui, ó, à disposição da minha carteira 72,9% em fundos imobiliários, representando aqui 67.835 e 27,1% aqui em ações, representando R$ 25.182. Antes de eu mostrar aqui a rentabilidade da minha carteira, comenta aí como é que tá a sua rentabilidade, se está positiva, negativa ou no 0 a 0 aí mais ou menos. Comenta aí que eu quero saber. Então eu vou mostrar aqui agora a rentabilidade da minha carteira, se está no positivo, mas antes eu quero comentar um ponto sobre quando a carteira está no negativo. Quando eu comecei a investir lá no final de 2021, mais ou menos em dezembro, eu estava estudando como é que funcionava ações, eu sabia que elas oscilavam tanto para cima quanto para baixo, eu já sabia que o meu patrimônio poderia ficar negativo, portanto, quando eu estava investindo lá naquele tempo, eu já sabia que o meu patrimônio iria cair, porque eu sabia o mercado, o momento que a gente estava vivendo do mercado. Então, quando eu gravei aquele vídeo, eu não estava preocupado que o meu patrimônio estava 4.000 negativo, porque eu sabia que se eu continuasse investindo em boas empresas, em bons ativos, a minha carteira iria sim depois subir. E foi exatamente o que aconteceu. A minha carteira ela não só se valorizou, como eu recebi também bastante dividendos. Mas o que eu quero destacar aqui é que muita gente lá naquele comecinho começou a investir, mas viu seu patrimônio diluindo, a pessoa investiu lá R$ 1.000 e quando foi ver na carteira estava com 800, R$ 700, e isso deu desespero e a pessoa acabou vendendo os ativos porque ela justamente não entendeu exatamente o que ela estava fazendo e as classes de ativo que ela tinha. Naquela época eu estava com muito BDR na carteira e naquele momento o Fed lá nos Estados Unidos estava aumentando a taxa de juros, então eu via os meus BDRs caindo, porém eu estava investindo em ótimas empresas como Google, Microsoft, tinha boas empresas na carteira, então eu não estava preocupado. Diferente de algumas pessoas que saiu comprando ações que estavam na modinha só porque o mercado, os noticiários estavam falando, e aí viu elas caindo, não entendia a tese ou o porquê de estar investindo naquela empresa, e aí acabou vendendo os ativos e sim, amargou esse prejuízo aí. Mas bora lá para minha carteira aqui, vou clicar aqui, ó, em rentabilidade. Olha só, logo de cara aqui a gente consegue observar que o meu patrimônio aqui investido é 92.686, e agora que o rendimento, olha só, do dia 1 ao 6 de setembro, eu tô com a valorização aqui de apenas R$19. Isso aqui é apenas nessa data, mas vamos descer aqui, olha só que legal. Eu vou até ativar aqui o Ibovespa, que é esse amarelo, e o IPCA aqui, que é essa outra linha aqui. Para mim é um verde isso. Aqui a gente consegue observar que nesse mês aqui, olha só, o Ibovespa está ganhando da minha carteira aqui, ó, com 0,21%, a minha carteira está aqui 0,02%. Mas se a gente coloca aqui, ó, no período de 3 meses, o cenário já se inverte. Vocês conseguem observar aqui que enquanto a minha carteira, olha só, ela está subindo mais 14,46, o Ibovespa está aqui mais 0,43, enquanto o CDI 3,26 e o IPCA 0,25. Vamos avançar aqui, colocar um ano para a gente ver isso com mais longevidade. Olha só, ainda assim com um ano a minha carteira está superior ao Ibovespa. Vocês conseguem observar a rentabilidade aqui de 25,77%, enquanto o CDI está 13,66%, Ibovespa 4,62% e IPCA 4,04. Eu sei que é injusto comparar a minha carteira aqui, a rentabilidade da minha carteira, com o Ibovespa, justamente porque, como vocês acabaram de ver no início do vídeo, 72% da minha carteira está em fundos imobiliários. E o Ibovespa ele é composto por empresas, não tem fundos imobiliários lá, são ações normais. E também tem um outro adendo, é que essa minha rentabilidade aqui da minha carteira, como vocês podem ver, tá 25 aqui. Eu recebo dividendo todos os meses, a gente vai ver isso aqui já já. Porém, o Ibovespa ele não paga dividendo na nossa carteira. Claro que ele paga aqui dentro do próprio índice
índice do Ibovespa, e esse valor é incorporado aqui no índice, mas a minha carteira, além de ela estar com uma rentabilidade maior que o Ibovespa, eu recebi dividendos também. Mas olha só, vou colocar aqui no prazo máximo para vocês verem o que realmente aconteceu com a minha carteira. Lá no comecinho eu já expliquei isso em vídeo, eu posso explicar mais detalhadamente também. Eu tinha comprado aqui os pedacinhos do Nubank, eu nem conhecia ações naquela época, eu só comprei de doido mesmo, e aí subiu a valorização aqui, eu acho que eu consigo pegar 33%. Isso aqui foi muito rápido, e aí eu comprei alguns pedacinhos, vendi, depois recomprei, ganhei, perdi um pouco de dinheiro, fez uma maloca doida. Mas depois eu comprei aqueles BDRs, olha só, minha carteira despencou bastante. Vocês podem ver aqui que foi para menos 14. Enquanto o índice Bovespa ele estava ganhando aqui de mim. E aí passando ao longo do tempo, eu vendi os meus BDRs e aí passei a comprar diretamente em dólar. Como vocês já sabem, eu tenho minha carteira lá em dólar. E seguindo aqui, ó, como vocês podem ver, a renda variável está sempre, de fato, variando aqui. O nome dela não é esse à toa. Então, conforme foi passando o tempo, eu vendi os meus BDRs, a gente consegue observar que aí sim a minha carteira parou de cair, segurou mais um pouco e agora ela está aqui, ó, já ultrapassou o Ibovespa com uma certa folga aqui e sim pagando dividendos. E o mais curioso, que vocês podem até observar aqui, ó, ainda assim, desde lá do período de quando eu comecei a investir, eu estou abaixo do CDI. Isso aqui é muito impactado por causa dos BDRs que eu tinha na minha carteira com uma exposição bem grande. Mas aquele valor que eu tinha em BDRs, eu vendi eles aqui em reais, peguei o dinheiro, converti para dólar, investi diretamente lá fora e agora estou com uma valorização bem legal. Em outro vídeo eu posso mostrar aqui para vocês, mas a minha valorização lá é positiva também. A última vez que eu vi estava R$ 1.300. Olha só, entrando aqui no aplicativo da Nubank, a gente consegue ver a minha rentabilidade. Olha só, eu estou com 92.793, vocês podem ver que já oscilou na data de hoje. O valor aplicado aqui, 86 mil, e o meu rendimento na data de hoje aqui está 6.361. Ou seja, desde aquela época lá eu saí daqueles 4 mil negativo, fiquei no 0 a 0, agora estou no positivo. Além disso, esse positivo aqui não é somado os meus dividendos. Essa valorização que eu tenho aqui são dos preços dos meus ativos. Não contabiliza diretamente aqui os meus dividendos. Naquela época, quando eu gravei aquele vídeo, foi em maio. Eu vou mostrar para vocês aqui o quanto eu tinha recebido de dividendo desde aquela época lá. Se a gente vier aqui em maio de 2022, eu tinha recebido aqui R$40 de dividendo. Não foi muito. Se a gente somar aqui todos os dividendos que eu recebi lá naquela época, até o mês de maio, olha só. Foi 12, vamos colocar aqui 12. Vou colocar números redondos para ficar mais fácil. Mais 26, mais 34, mais, que foi aqui, maio, R$40. Ou seja, naquela época eu tinha recebido apenas R$112. Apenas que eu digo assim é comparado a hoje, né? Porque hoje meu dividendo cresceu bastante. Mas naquela época era um valor para mim que já era muito legal, mas de fato era um dividendo baixo que não compensava ainda a desvalorização dos meus ativos. Mas agora, olha só, seguindo para frente aqui, não tem nem comparação os dividendos que eu recebo com os que eu recebi antigamente. Olha só, nesse mês de setembro não são todos os fundos aqui que estão provisionados, mas já tem aqui 370. Por isso que o meu perfil aqui de investidor, eu gosto de diversificar e também é buy and hold, é comprar os ativos, bons ativos, e segurar eles ao longo do tempo. Eu pretendo ter esses ativos que eu tenho na minha carteira, esses fundos imobiliários e ações para longo prazo mesmo. Lá quando eu tiver 60, 70, 80 anos, eu quero ainda ter eles na carteira me pagando dividendo e recebendo os dividendos das ações também. Então as pessoas que entram aqui no canal querendo fazer especulação, querendo comprar na baixa e vender na alta, isso é um movimento difícil de se fazer, tem que ter muito conhecimento e estudo, e quem está começando a fazer essas compras na baixa e vender na alta, acaba se surpreendendo muito negativamente, porque às vezes compra num ponto, a ação cai bastante, e aí eles falam, ah, vou segurar mais um pouco, e aí a ação cai mais ainda, bate o desespero, eles acabam vendendo e saindo da bolsa de valores bem frustrados, falando que é cassino, porque não entendeu a dinâmica, não entendeu o que estava de fato fazendo. Aliás, esse dividendo que eu vou receber aqui, 370, quando eu trabalhava lá de telemarketing, eu recebia 620, que era o salário mínimo da época. Isso aqui já é metade do meu salário de quando eu trabalhava no telemarketing na Caixa Econômica Federal. Cara, isso é surpreendente. Mas isso é uma outra história que eu posso contar aqui pra vocês de como é que eram os meus trabalhos antigamente. Eu tô bem feliz aqui com esse dividendo desse mês. E sim, de fato, minha carteira está positiva agora. Eu já previa isso, não que eu tinha certeza, mas olhando os movimentos que eu fiz, olhando o horizonte aqui, obviamente ela ia ficar mais positiva, tanto pelos dividendos que eu recebi, tanto pelos ativos que eu tenho em carteira e também os BDRs que eu vendi eles e comprei diretamente em dólar. E agora eu ganho aqui na valorização do dólar e também dos meus ativos lá fora. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Vou deixar esse vídeo aqui como recomendação. E é isso aí, galera. Até a próxima.